Aí, ó, gravando, quem for entrando a gente vai colocando, beleza? Então aqui, ó, conforme a gente estava finalizando esse exercício aqui, né? Lembrando que a gente precisa usar a mão direita, né? A bolinha, pontinho, está representando a saída e o xizinho está representando a entrada. Então, por esse desenho aqui, ó, a setinha, ela está indo de trás para frente. Então, nós colocamos o dedo aqui no sentido da corrente e está jogando para dentro. Então, ela está saindo do 2 e entrando no 1. Ok? Fechou? Beleza. E aí, a gente agora vem para um exemplo 2. Ah, é difícil esse? Não, é fácil do mesmo jeito. Na verdade, esse daqui é até mais fácil, né? Quando envolve números, como envolve contas, ele fica mais fácil. Com um porém, o que a gente precisa saber nesse exercício aqui? Pelo menos a fórmula, né? A fórmula nós vimos que ela é B igual a μ0, que multiplica I, que divide por 2πr. Então aqui, ó, a fórmula está aqui. Vou copiar ela para a gente só colocar ela lá. Copiou. Prontinho. Então vamos colar a fórmulazinha aqui. Tá aí. Essa é a fórmula de campo magnético. Se eu quero descobrir o campo magnético, eu uso isso daqui. Vale ressaltar que o campo magnético ele é uma grandeza vetorial. No exercício anterior, a gente fez o quê? A gente descobriu qual era o sentido do campo. Onde ele estava entrando e, consequentemente, de onde ele estava saindo. Correto? Mas aqui a gente não quer saber não mais o sentido. Reparem que se a gente fazer a leitura, né, um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica 3 amperes. Então, esse primeiro dado aqui a gente já tem. Né? A corrente que percorre o condutor, ela vale 3 amperes. Calcule a intensidade. Aqui a gente não quer saber qual é a direção, nem tampouco qual é o sentido do campo. Quer saber apenas qual a intensidade do campo magnético produzido. Então, ó, a gente quer saber o valor de B. Vale ressaltar que tem uma setinha em cima, por se tratar de uma grandeza vetorial. E além, né, de saber qual é o campo magnético, o exercício colocou para a gente que ele está sendo percorrido por uma distância, né, no caso da formulazinha que a gente está representando como R, a distância tomada, ou simplesmente raio, se for um condutor cilíndrico, de 25 centímetros do fio, e está dando mais uma outra garantia. Qual que é essa outra garantia? Que esse fio está no vácuo. Se ele está no vácuo, nós vamos ter o μ0. Esse μ0, ele tem um valor, né? μ0, ele vai ser igual a, se a gente quiser olhar aqui, ó, fazer uma colinha, a gente acha aqui que ele é 4π, a gente não pode esquecer disso, 4π, que multiplica 10 elevado a menos 7, Tesla vezes Ampere, dividido por metro. Então vai ser, né, quanto vale a permeabilidade magnética no vácuo? É 4π, vamos ver se a gente tem um π aqui. Vamos pôr isso aqui como sendo π. 4π, que multiplica 4π vezes 10 elevado a menos 7. Unidade de medida é Tesla vezes metro dividido por ampere. Então, tudo que foi dado aí já tá sendo pelo exercício. Então, a gente vai fazer o quê? Nós só vamos analisar agora se está tudo de acordo com o sistema internacional. A corrente está em ampere, chupeta. O campo magnético a gente vai achar em Tesla. A permeabilidade magnética sempre vai estar, né? Tesla vezes metro barra ampere, só que aqui aparece metro e aqui aparece centímetros. Então, nós temos que transformar de centímetros para metro, mas aí é chupetinha. Então, como é que a gente calcula esse campo? Vai ser μ0. Esse trem tudo aqui, ó. Vou só copiar, tá? 4π. Oh, Deus. Vai ser 4π vezes 10 a menos 7, que multiplica a corrente elétrica, que foi dada que ela vale 3 amperes,
isso tudo vai estar sendo dividido por 2π, né, de novo, 2πs, 2 piolho, 2π, e que multiplica o raio. Esse raio, que é a distância tomada, é 25 centímetros. 1 metro são 100 centímetros. Dividindo isso aqui por 25, vai dar dividido por 0,25. Antes da gente resolver, vamos tentar entender o seguinte. Apareceu um π multiplicando aqui em cima, apareceu um π dividindo lá embaixo. Então, eu posso cortar esse piolho aqui e eu posso cortar esse π daqui. Cortando os 2π, a gente resolve. Vou aumentar a espessura desse corte aqui. Cortamos aqui e cortamos aqui também. Pronto, cortou π com π. O que vai sobrar? Vai sobrar que o campo magnético B, ele vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 7, que multiplica 3. 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 12 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2, que multiplica 0,25. Então, vai dar 0,5. Então, o campo magnético nosso, ele vai ser igual a 12 dividido por meio, dá 24, né? Quando divide por valor menor, 24 vezes 10 elevado a menos 7. Unidade de medida Tesla. Acabou? Essa é a resposta? Sim, não e por quê? Essa é a resposta? Sim, não e por quê? E aí? Resposta final? Não, né? Porque quando se trabalha com potência de base 10, é recomendável que o número esteja compreendido entre 1 e 9, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, 2,4 está entre 1 e 9, mas 24 não. Então, andou uma vírgula para a esquerda, diminuiu no expoente. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Ou, se eu quiser, né, eu posso falar que isso daqui é a mesma coisa que 2,4. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu vou explicar para vocês agora. Micro Tesla. Porque é muito natural o exercício, né, uma questão lá, ele te dá essa resposta aqui gomadinha, bonitinha, pronta, mas ele também, para saber, né, para reconhecer se a gente sabe trabalhar com o número da potência de base 10, reconhecer isso. Ele não vai te dar número assim, ó, ele vai te dar 2,4 microtesla, ele vai te dar 24 microtesla, 240, por exemplo, microtesla. Então, a gente tem que saber a utilizar a unidade de medida, ok? É o que eu tinha acabado de falar, né? Até então, esse exercício que a gente fez se trata de um condutor retilíneo, e aqui a gente vai passar já a abordar a ideia de uma esfera, né? Um campo magnético gerado por uma espira circular. De certa forma, também ela vai ser produzida por uma corrente elétrica. A regra da mão direita continua se aplicando, o princípio é o mesmo, então a gente já vai ter que analisar que já não vai ser mais uma distância, vai ser um raio, então eu tenho que analisar o raio da circunferência. Para isso, né, se faz necessário que a gente saiba a distância da circunferência até onde está saindo o campo magnético e qual que é o sentido da corrente elétrica. Reparem que aqui ela está indo de baixo para cima, está fazendo sua circular e está descendo. A fórmula é a mesma, a permeabilidade magnética continua sendo a mesma no vácuo, a única coisa que muda é que aqui, de fato, a gente teria que utilizar o raio da circunferência. O campo magnético gerado por um condutor retilíneo, que é o que a gente viu, né? A corrente está saindo daqui de cima, indo para baixo, o campo magnético está fazendo esse efeito aqui, ó. Ele está fazendo isso, ó, saindo, entrando, saindo, entrando. Isso aqui só para contextualizar o que a gente já falou, né? O condutor, a corrente está para cima, dedão para cima. Se a corrente estivesse para baixo, dedão para baixo. Se a corrente estiver para trás, dedão para trás. Se a corrente estiver para frente, dedão para frente. O que vai alterar totalmente, né,
a entrada e a saída do campo magnético. Aqui ele está saindo do lado da direita, indo para a esquerda. Se eu coloco a corrente para baixo, ele está saindo da esquerda, indo para a direita. Se eu coloco um condutor, por exemplo, esse condutor esférico aqui, vai depender cada ponto da esfera. Se a corrente vai para cá, ele está saindo aqui. No momento que faz esse movimento, ele vai fazer isso. No momento que faz isso, ele faz isso, e assim sucessivamente. Repare que vai sempre haver saídas e entradas, ó. Corrente, saiu, entrou, saiu, entrou. E aí entra a ideia da força magnética sobre cargas em movimentos, que aí entra aquele princípio lá de Oester. Né? Se a gente tem movimento, consequentemente, para eu ter um campo magnético, eu vou também ter que ter uma força magnética. Então, sobre uma carga Q em movimento, com uma velocidade V qualquer, em um campo magnético de intensidade B, surge uma força de intensidade F. Força essa chamada de força magnética, tá? Ela vai ser sempre perpendicular ao vetor velocidade e o campo magnético. E a sua intensidade, ela vai ser dada por... Como é que eu calculo a força magnética? Lá na primeira lei, na segunda lei, perdão, de Newton, nós vimos que como que eu coloco um corpo que está em repouso em movimento? Aplicando a ele uma força. Reparem que se o meu interruptor lá do início tivesse aberto, né, não estaria havendo fluxo de corrente, então a carga estaria em repouso. Qual é a única condição para que eu coloque essa carga em movimento? Aplicando a ela uma força. Essa força é calculada como sendo igual à carga elétrica que vai percorrer o condutor, seja esse condutor retilíneo ou esférico, que multiplica a velocidade a qual essa carga vai percorrer, que multiplica o campo magnético que foi gerado pelo ímã, que multiplica o seno do ângulo que vai ser formado entre eles. Né? Sempre vai haver um ângulo existente entre velocidade e campo magnético. O ângulo vai ser calculado sobre o seno. Por que a gente escolheu o seno ao invés do cosseno? Não é questão de escolha. Quando eu colocar um desenho da representação aqui, a gente vai ver que quando eu faço, né, a relação entre velocidade e campo magnético, nós vamos ver que vai dar um cateto oposto. Quando dá o cateto oposto, utiliza seno do ângulo. Quando dá o cateto adjacente, utiliza-se o cosseno. Então, a gente vai utilizar o seno pelo fato dos dois serem cateto oposto. Ok? Onde esse ângulo θ, alfa, beta, independente de como que vai aparecer, questão de nomenclatura, é o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. É a velocidade com qual a carga percorre e o campo magnético que foi gerado através do ímã. Nesse caso, nós temos duas opções, tá? Essa regra aqui, ela pode ser chamada de regra do tapa ou simplesmente regra da mão esquerda. Então, se eu fizer ela com a mão direita, ela vai se chamar regra do tapa. Se eu fizer ela com a mão esquerda, ela vai se chamar regra da mão esquerda. Se for com a mão esquerda, o dedão vai estar representando o campo magnético, os dedos, todos os outros dedos que sobram, eles vão estar representando a força elétrica e essa parte aqui, ó, dos 4 dedos para cima vai estar representando o campo magnético. Esse dedão aqui, que é o dedão de joinha, ele vai estar representando a velocidade com qual a carga vai estar percorrendo. E esse empurrão aqui, ó, o empurrão é lógico, ele vai estar representando a força. Então, ó, velocidade, campo magnético e força. Então, a força está saindo aqui. Se eu quiser usar, né, a regra do tapa, a ideia é a mesma. A velocidade está no dedão. Repara que agora a gente está usando a mão direita. Velocidade no dedão. O campo magnético, os 4 dedos que estão sobrando. E o movimento que eu dou, o tapa. Dei o tapa. Esse movimento do tapa, ele está acontecendo a força magnética. Então, ó, velocidade, propagação. Campo magnético está saindo aqui, entrando aqui. E o tapa que está ocorrendo está sendo a força magnética. Professor, mas e se a corrente não estiver para trás, ela estiver para frente? Você vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de dar o tapa para frente, a gente vai dar o tapa para trás. Representação, dedão, velocidade, os 4 dedos, campo magnético e o empurrão, força magnética. Então, ó, velocidade, campo, força. Velocidade, campo,
força. Se for a corrente para o outro lado, velocidade, campo, força. Então, de novo, ó, velocidade, campo, força. Ok? Isso é a orientação. Por que que nesse caso aqui tem 3 orientações? Porque tanto força elétrica, força magnética, tanto o campo magnético quanto a velocidade são grandezas vetoriais. E se eu utilizar, no caso, a mão esquerda, né, a fórmula continua a mesma. Reparem que a força magnética é a carga vezes a velocidade de propagação da carga vezes o campo magnético vezes o seno formado, o seno do ângulo. Então, nesse caso, se eu uso a regra da mão esquerda, essa é a minha mão esquerda. Força magnética está representada pelo dedão. Na verdade, na mão direita, quem representava a força magnética era o tapa. Aqui, quem está representando na mão esquerda a força magnética é o dedão. Esse dedo indicador representa o campo magnético e esse dedo, esqueci como é que chama esse dedo aqui, ele representa a velocidade de propagação. Então, é a mesma coisa, só está mudando a mão. Campo, força magnética, campo magnético, velocidade. Velocidade, campo, força magnética. A ideia é a mesma. Por que que nesse caso da mão esquerda, ela é mais fácil de visualizar? Se eu fecho aqui, ó, só para a gente tentar entender, né? Cateto, cateto, hipotenusa. Esse cateto aqui, ele está oposto à hipotenusa do ângulo formado aqui, ó. Se eu formo um ângulo, faço uma regrinha da força magnética, que essa força, se eu transferir esse azulzinho para cá, ele vai estar oposto à hipotenusa. Então, por isso que a gente utiliza seno ao invés de utilizar cosseno. Ok? Essa força magnética ela pode ser calculada como sendo a carga vezes a velocidade de propagação vezes o campo vezes o seno do ângulo, ou simplesmente a formulazinha de Biot, né? Força magnética é Biot vezes seno do ângulo. Por que que aqui a gente está utilizando corrente? Porque da mesma forma que nós temos uma velocidade, quem que está percorrendo o condutor? É a carga. E a definição lá na eletrodinâmica, o que que a gente definiu? Que corrente elétrica nada mais é do que o quê? A razão entre a carga que percorre o condutor pelo intervalo de tempo. Se está percorrendo, ela adquire velocidade. E como é que é a formulazinha de corrente? É Q sobre ΔT. Então, ao invés de a gente utilizar a velocidade ao qual as cargas percorrem o condutor, a gente utiliza corrente elétrica. A fórmula é a mesma coisa. A gente só tirou velocidade e colocou corrente elétrica. Porque quem está percorrendo o condutor é a carga. E a razão entre esse percurso da carga pelo intervalo de tempo forma-se a corrente elétrica. Então, a gente tem 2 formulazinhas de força magnética. Isso aqui a gente viu. A regra do tapa, isso aqui está repetindo. É porque eu estou voltando, né? Pronto. Força magnética e força centrípeta. Por que que existe essa força magnética e essa força centrípeta? Porque existe uma relação. Até então, nós estávamos tratando da força magnética com um condutor retilíneo. Quando se trata de um condutor circular, a força magnética ela vai circular também. Então, a gente vai ter uma força centrípeta. Da mesma forma que tinha aceleração centrípeta lá no movimento circular, a gente tem uma força centrípeta. A força magnética ela pode ser perpendicular à velocidade e varia apenas a direção dela, comportando-se como força centrípeta. Então, qual que é a garantia que a gente está dando? Que a força magnética ela é igual à força centrípeta. Como que calcula a força magnética? Q vezes B vezes... força magnética é igual a carga vezes velocidade vezes o campo magnético. Ah, professor, mas aqui não tem o seno, não. Porque aqui a gente está tratando da ideia como se o seno fosse perpendicular ao movimento, porque como é uma esfera, vai ser perpendicular a 90 graus, sendo de 90 é igual a zero. Então, Q vezes B é igual a M vezes V ao quadrado sobre R. O que é M vezes V ao quadrado sobre R? É a força centrípeta. Então, né, o que pode ser feito aqui? Esse V está de um lado da igualdade, está do outro com o quadrado. Então, corta-se esse V com esse quadrado, sobrou simplesmente QB igual a MV dividido por R. É isso? Só que a gente está querendo saber o raio, então vai isolar ele, vai multiplicar Q vezes B vezes R igual a M vezes V. Esse Q vezes B vai estar multiplicando, passa dividindo. Então, o raio em uma circunferência, ele vai ser calculado como sendo a massa
vezes a velocidade de propagação, dividido pela carga elétrica, que multiplica o campo magnético. E aí, para a gente destacar essa ideia que a gente tinha acabado de falar, a gente faz esse exercício very easy aqui agora rapidinho, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro inserir uma caixinha aqui e vamos pensar no exercício. Como que a gente vai fazer isso? Ó, fazendo a leitura. Determina o módulo da força magnética, então a gente quer saber o valor de Fm, força magnética. Põe uma interrogação. Segundo os dados, então os dados foram dados aqui. Chega a ser redundante, mas eles estão aqui. Vamos colocar a força magnética igual à interrogação. A força magnética, o valor foi dado o que para a gente? Que a carga é 2 microcoulomb, o campo magnético ele vale 2 Tesla, a velocidade de propagação 1 vezes 10 a 3 metros por segundo. Qual que é a formulazinha? É Q vezes B vezes V vezes seno do ângulo. Só que nesse caso aqui não vai precisar do seno, porque está perpendicular, correto? Então a gente vai ter Q vezes B vezes seno, vezes B. Então quanto que vai ser a força magnética? Fm é igual. O Q? Ele está em como é que eu posso dizer? Microcoulomb. E a unidade de medida de carga, ela tem que ser dada em coulomb. Então, como que a gente faz para calcular isso daí? Transformando para 2 vezes 10, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Isso que multiplica o campo, que é 2 Tesla. Vou colocar isso aqui em parênteses, para ficar mais fácil para a gente ver que aquilo é um número só. 2 Tesla, que multiplica a velocidade de propagação, que ela vale 1 vezes 10 elevado a 3. Alguém pode fazer essa continha aí pra gente? Quanto que dá isso aí? Quanto? Alguém? Por que eu não quis colocar o seno aqui? Alguém sabe? Alguém? Por que eu não pus o seno? Porque é um seno de 90 graus e o seno de 90 é igual a 1. Então, se eu coloco isso daqui tudo e multiplico 1, não vai haver diferença nenhuma, né? Se quiser, pode fazer, mas não há necessidade. Então, essa força magnética ela vai ser igual a quanto? 2 que multiplica 2 dá 4, vezes 1 vezes 1, 4. Então, vai ser 4 vezes 10. Na multiplicação, conserva a base e somos o expoente. Menos 6 mais 3, elevado a menos 3. Unidade medida, Newton. Só isso. Prontinho. Um outro exercício, não o número 1 e sim o número 2. O exercício número 2. Calcule o raio da circunferência descrita pela partícula abaixo. Essa é a partícula, a velocidade está aqui para cima. Antes de a gente fazer esse, não está pedindo, tá? Mas o campo aqui, se eu quisesse descobrir, né, a entrada e a saída dele, eu precisava de saber onde está a corrente. A corrente está representando a velocidade. Então aqui está a corrente, o campo magnético está aí saindo de cima para baixo. Não pediu, tá? Mas se tivesse pedido, dava para a gente descobrir. Para a gente fazer esse segundo aqui, o princípio é o mesmo. Calcule o raio da circunferência descrita pela partícula abaixo. Então, a gente vai voltar aqui só para copiar a formulazinha aqui, ó, para ficar mais fácil. Copiou. A gente cola ela aqui em algum lugar. Colou. Tá lá, ó. A gente quer saber quanto vale esse raio aqui, ó. Representado pela massa, que multiplica a velocidade, dividido pela carga
vezes o campo magnético. Como que a gente vai fazer isso? Lembrando que essa fórmula é a fórmula do campo magnético, tá? Não tem segredo nisso daí, não. Então, como que a gente vai calcular? O raio, é o que está querendo descobrir, ele vai ser igual. A massa foi dada, cadê a massa? 2, a massa é 2, que multiplica 10 elevado a menos 8, vezes a velocidade de propagação, que vai ser 2 também, vezes 10, só que agora não é elevado, vezes 10, só que não é elevado a menos 8, e sim a 8. Isso tudo vai estar sendo dividido pela carga elétrica, que é 1 microcoulomb, então é 1 vezes 10 elevado a menos 6. Isso está sendo multiplicado pelo campo magnético, que o exercício deu, que ele vale 4 Tesla. 4. A gente resolver isso daí, fica melzinho. Como é que a gente vai fazer a resolução desse negócio? O raio vai ser igual, multiplicação, multiplica os valores, 2 vezes 2 é igual a 4, conserva a base que é 10 e soma os expoentes. Menos 8 mais 8, 0. Então, 10 elevado a 0. Isso vai estar sendo dividido pela esse 1 vezes 10 a menos 6 vezes 4. 1 que multiplica 4 dá 4. 4 vezes 10, conserva a base expoente, que é o único que tem, elevado a menos 6. Então, para isso, só resolver agora. O raio ele vai ser igual 4, que divide 4, 1. Então, vai ficar 1 vezes 10. Na multiplicação, multiplica os valores, conserva a base, soma os expoentes. Na divisão, multiplica os valores, divide os valores, conserva a base, que é 10, e subtrai expoente. 0 menos menos 6. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 6, unidade de medida de raio, metro. Então, o raio já está dado aqui, ó. Prontinho. Aqui algumas particularidades, tá, que a gente vai ter do campo magnético e da força magnética, a gente vai ver aqui agora. Para a carga positiva, o polegar da mão direita vai indicar a orientação da velocidade, os outros dedos a direção do campo magnético e a força magnética aponta na direção da palma. Então aqui, ó, velocidade, tudo abaixado, velocidade, campo magnético, força magnética. Se a carga for negativa, a direção é oposta. Então, ao invés de eu dar o tapa para frente, eu vou dar o tapa para trás. Ó. Então, se a velocidade, o movimento, a corrente está para cá, eu dou o tapa para frente. Se a velocidade for o contrário, a corrente estiver para frente, eu dou o tapa para trás. Ou simplesmente eu uso a regra da mão esquerda, para frente e para trás. Eu giro a mão assim e assim. A representação é a mesma. Haja visto que aqui vai estar sendo o campo magnético, aqui a velocidade e aqui a velocidade, que no caso seria a corrente. Algumas particularidades que a gente tem. Primeiro caso, se a carga estiver em repouso no campo magnético, a força magnética vai ser zero. Por que a força magnética vai ser zero? Porque a gente vai ter um ângulo zero e o seno de zero, ele vale zero. Então, na hora que eu multiplicar isso aqui tudo, o valor dá zero. A segunda particularidade é se a carga com velocidade for paralela. A ideia vai ser a mesma. Se é paralela, a gente pode ter um ângulo zero, um ângulo 180. Multiplicando todo mundo aqui, nós vamos ter uma força magnética nula. E a terceira particularidade, que ainda não é a última, é carga com velocidade perpendicular ao campo magnético. Se for perpendicular, qual que é a diferença? Eu não preciso multiplicar pelo seno, porque o seno de 90 graus é igual a 1. Não há necessidade. Então, eu poderia tirar esse seno da fórmula e falar que a força magnética é Q vezes V vezes B. Mas se eu quiser colocar um seno aqui, não tem problema. Mas eu sei que o seno de 90 é igual a 1. E a última particularidade, né, carga com velocidade oblíqua no campo magnético, né, fazendo voltas. Então, qual que vai ser a ideia? Nesse caso, eu vou ter que ter o seno. Por quê? Em cada movimento
que a velocidade está fazendo, eu estou formando um ângulo distinto. Então, é um passo constante e a gente vai ter que multiplicar pelo seno, analisando qual vai ser o ângulo formado. A indução eletromagnética, né? O magnetismo era orientado ao movimento das cargas negativas. Se o campo tem origem na eletricidade, será que o contrário também é válido? É válido, né? Foi o que a gente tinha mencionado desde lá no início. Da mesma forma, né, que a corrente elétrica é capaz de gerar um campo magnético, o campo magnético é capaz de gerar uma corrente elétrica. Então, isso é a resposta para a pergunta. A transformação de energia elétrica baseia-se na descoberta da indução de Faraday e Henry, que mostraram que um campo magnético em determinadas condições é capaz de gerar corrente elétrica em um circuito. Então, acabou de provar. Da mesma forma que a corrente elétrica circula ao redor de um campo, gera um campo magnético, a carga gera uma corrente, consequentemente um campo, o campo magnético também é capaz de gerar uma corrente elétrica. Então, se eu coloco umas espiras aqui e coloco um ímã próximo dele, é possível que haja corrente no interior desse circuito. E o fluxo magnético, né, vai representar as linhas de indução. Esse fluxo magnético é representado por essa letrinha grega que se chama φ, que vai medir o número das linhas de indução que atravessa cada área. Então, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Nós temos um fluxo magnético, tudo que está passando essa placa é o fluxo. Como que a gente calcula esse fluxo? Essa aqui é a letrinha grega φ, ele é calculado como sendo o campo magnético, que multiplica a área vezes o cosseno. Ah, por que agora é cosseno? Porque agora o cateto ele é adjacente. Então, quando o cateto é adjacente, cosseno. Quando o cateto é oposto, seno. Quanto maior for as linhas de indução, que for uma superfície, maior vai ser o fluxo. Então, se eu tenho 200 linhas, eu vou ter um fluxo X. Mas se eu tiver 1000 linhas, o meu fluxo vai ser X mais 1. Ou seja, ele vai ser maior ainda. Então, quanto mais linhas vai atravessar uma área, maior se torna o fluxo elétrico. Fluxo magnético, perdão. Então, o número de linhas de campo da superfície delimitada pelo arco é cada vez maior. Então, se a gente aproximar um ímã aqui, ó, de umas esferas que tiver uma fonte, consequentemente, isso vai ser suficiente para gerar uma corrente elétrica no interior disso aqui. Essa força eletromotriz, nós vimos lá na eletrodinâmica, né, que é a força total gerada. Como que a gente descobre o valor dessa força total gerada? Através do fluxo magnético. Essa força é menos ΔΦ dividido por ΔT. E por que aqui é menos ΔΦ? Porque pode ocorrer de isso aqui dar um valor negativo. E a força ela é sempre um valor positivo. Então, essa força eletromotriz ela é dada em volt. O ΔΦ é a variação de fluxo e o ΔT é o intervalo de tempo. Então, só para a gente finalizar isso aqui, né, uma espira é atravessada por um fluxo magnético variável para 2 instantes. T1 e T2 são conhecidos os fluxos 1 e os fluxos 2. Então, para o tempo 1, 5 segundos, no caso 1. E o fluxo magnético é 5.000 webs. No caso do tempo 2, 15 segundos e 1.000 webs. Calcular força eletromotriz induzida. Então, basta fazer o quê? Falar que essa força eletromotriz, Ctrl C, duplicar isso aqui, e aí a gente vai fazer o Ctrl V. Pronto. Para calcular isso, basta fazer o quê? Repetir de novo. Variar o fluxo. Quanto que vai ser o fluxo? Ele vai variar de 2 menos 1. É sempre o final menos o inicial. Então, o fluxo final vai ser 1.000 menos o inicial, que é 5.000. E isso vai estar sendo dividido pelo tempo final, 15, menos o inicial, que é 5. Então, nós vamos ter um fluxo igual a menos 1.000 menos 5.000. A variação disso aqui vai ser uma variação positiva, então vai ficar 4.000 dividido por 10. Então, isso vai ser igual a 400, unidade medida disso, Newton. Por quê? É uma força. Na verdade, é volt. E aí, só para a gente finalizar, e acabou essa parte do eletromagnetismo,
O eletromagnetismo, ele não se limita a uma coisa só, né? O eletromagnetismo, ele diferencia da energia estática, que, por sua vez, envolve-se com a energia em movimento, a força gravitacional, que através da Terra gera um campo gravitacional, evidencia que o eletromagnetismo, ele de fato, ele vem do ímã, que ele tem por finalidade, né, fazer com que seja composto por minerais, né, partículas de minérios. Essas partículas são imantadas, que formam ondas elétricas, os raios, ondas sonoras, e por fim a gente vai concluir que o campo magnético ele não se limita como o eletrostática e a eletrodinâmica.